É isso, chegamos! Nesse momento são 15 horas exatamente, 3 da tarde. Você acompanha a partir de agora o programa Subtexto, na sintonia da 95,3 FM, da Rádio Fiscar. Você que está acompanhando o programa Subtexto pela Rádio Fiscar, como sempre, sabe que você pode acompanhar esse programa também pelo YouTube. É só você se inscrever no canal Glauco Keller e lá você vai poder acompanhar a entrevista que eu vou fazer com a convidada de hoje, em áudio e também em vídeo. E lá você encontra também semanalmente uma dica super especial de livro. Como eu falei, eu sou o Glauco Keller e hoje, aqui na sintonia da 95,3, eu recebo uma advogada, uma psicóloga, mas acima de tudo uma escritora que acaba de lançar o livro Amarras do Destino. Para quem está acompanhando pelo YouTube, já está vendo o livro aqui. Eu li o livro, eu gostei muito. Ele fala de um amor, eu não vou dizer impossível, mas um amor difícil de acontecer. Eu estou falando da Mari Cristiane. Eu gostei muito do livro. Mari, seja bem-vinda ao programa Subtexto. A honra é minha pelo convite, principalmente pelo know-how do profissional que está na minha frente, então a gente fica. Ô, Mari, Mas, assim, uma honra estar aqui, principalmente para os seus convites e para você. Obrigada. obrigado a você. Você está falando de onde, Mari? Eu estou em Portugal neste momento. Nesse momento você está em Portugal e você é nascida onde? Eu sou da Bahia, do extremo sul Você, da Bahia, você é baiana Teixeira de que de cidade? Freitas. Teixeira de Teixeira de Freitas. Freitas. E você mora em Portugal? Agora, neste momento, eu estou passando a temporada aqui. Perfeito. E tá frio por aí ou não? Um pouquinho. Um pouquinho frio, eu tô vendo. Você que está ouvindo, a gente não tá vendo. Mas eu tô vendo que a Mari tá agasalhada, então eu imagino que esteja um pouquinho frio. Mari, você, psicóloga, você cursou direito. De que forma você se transformou numa escritora? Em que momento você falou, poxa, tem uma história legal, vou escrever e vou publicar? Vamos lá. No primeiro momento, eu não me considero uma escritora. Eu falo para todo mundo, eu sou uma contadora de história, porque, na verdade, sempre eu contei história. E você sabe que a história ela tem essa função de passar o conhecimento de geração em geração, e ela vem se perpassando até chegar na escrita. E eu, desde pequena, eu ouvia causos contados na fazenda do meu avô e estava sempre contando história. Eu adorava contar história. E na maternidade, com meus filhos, minha filha, principalmente a mais velha, a Camila, eu contava para o Cristiano também, ela falava: Ah, eu não quero esses livros, eu estou cansada, eu quero que. E todo dia eu tinha que inventar uma história nova, eu prefiro as suas histórias. E aí eu tinha que inventar uma história nova todos os dias. Aí eu já não estava tendo mais criatividade. Chegava um ponto, eu falei: Não, pelo amor de Deus, bora ler isso aqui, depois eu invento outro, depois eu invento. E sempre foi assim, contando e buscando algo que enriquecesse de alguma forma aquela história que levasse algo também, né, em benefício do ouvinte, que ela, principalmente ela. E comecei a colocar algumas coisas no papel, mas nada significativo. E foi quando eu, numa viagem, veio, eu sempre gostei de escrever, mas nunca fiz, sempre ficou guardado, engavetado, não mostrava para ninguém. E dessa vez veio aquela brainstorm de vez e muita coisa, eu tive que escrever, e era uma loucura. E chegou um ponto, eu estava no restaurante, eu pegava guardanapo para escrever, com medo de perder, porque era muita informação ao mesmo tempo já, e não sabia como estava vindo aquelas informações, e eu falei, eu tenho que guardar de alguma forma, né? Então foi aí que eu fui guardando, de papelzinho em papelzinho, até conseguir colocar tudo digitado depois. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje na sintonia da 95,3, a Rádio Fiscar, para você escutar diferente, para você curtir diferente, para você ler diferente, eu recebo eu ia falar a escritora, vou falar a psicóloga, a advogada e também a escritora Mari Cristiane, que acaba de lançar o livro
Amarras do Destino, que é o primeiro de uma duologia. Depois a gente vai falar um pouquinho disso também, que conta a história de um amor entre o Poti, que é um indígena, e a Luna, que é uma menina, eu não vou dizer urbana, né, mas ela é de uma família branca que mora em uma fazenda perto de uma reserva indígena. Eles se conhecem ainda criança, fazem uma amizade muito bonita e quando se tornam adolescentes, eles percebem que aquela amizade é uma amizade diferente e eles se apaixonam e a partir daí alguns aspectos culturais começam a atrapalhar, alguns aspectos sociais e principalmente alguns aspectos históricos se colocam como obstáculos à frente desse amor. Ô Mari, com relação à sua leitura ainda como adolescente, o que você lia? Porque eu percebi que você falou na fazenda do seu pai ou na fazenda do seu avô, não me lembro agora. E com vários escritores com quem eu conversei aqui, um dos aspectos que eu percebo na escrita é a volta ao nosso próprio passado, a volta à nossa infância, à nossa adolescência, perdão, para a gente produzir textos. Você fez isso, pelo que eu percebo, e é natural. E o que você lia nesse período? Em que momento você começou a se interessar, não por contar histórias, mas por receber histórias, por ler histórias? Na casa do meu avô, lá eles tinham a tradição, principalmente assim em janeiro, eles tinham aquelas festas, aqueles folclore do boi janeiro, tinha aquele boi ficar para lá e para cá, tinha as, as rodas, né, de músicos. Meu avô tocava viola, tinha tio que tocava acordeon, e vai, era assim, uma festa. E chegava um tempo, no dia que tinha festa e o dia que não tinha, era sentado todo mundo e ia contar ou piada ou caos. E aí, e com isso, eu creio que foi aguçando, de alguma forma, esse de querer contar também. E aí eu comecei, gostava também de contar piada, eu gostava de contar, não sei o quê. Então, isso foi trazendo, foi natural, de alguma forma. Não foi nada intencional, simplesmente apareceu. E é curioso porque como a história oralizada, né, ela é importante na nossa construção também de leitor, na nossa construção de escrita, né? Agora, obviamente que a história escrita, ela tende a perdurar mais, né? A escrita, ela tem a possibilidade de nos fazer perpetuar, né? O próprio Mário Sérgio Cortella, quando perguntado o que você gostaria, quando você morresse, ele falou ser lembrado, né? Ô Mari, e o seu processo de escrita hoje, como é que se deu? Você demorou bastante tempo para escrever o Amarras do Destino. Como é que se deu esse processo? Em que momento você decidiu escrevê-lo, não, publicá-lo? Conta um pouquinho para a gente. O livro, eu creio que acabou dividindo, por isso ele teve duas etapas, né? Teve a primeira, e eu deixei tudo digitado, tudo organizado e gavetei, modo de dizer. Porque, na verdade, a gente fala, não, a gente sempre ouve, ninguém ganha dinheiro com livro. Aí a vida não é fácil para escritor, aquelas coisas só para motivar o contrário. E aí a gente vai deixando para lá, não, ninguém vai interessar por isso e tal, e guardei. Literalmente guardei. E teve O outras livro ele já estava escritas, pronto. já estava pronto. Aí teve outras escritas, aí eu fui colocando também no papel. E E, digitava e deixava. Tem outros. E deixei. e Aí, quando que você... E o que fez você decidir publicá-lo? Ele estava lá guardado por muito tempo, e aí você falou, não, acho que vale a pena publicar. de tempos em tempos, eu olhava. Toda vez que eu lia, pegava novos
romance, que eu gosto de ler também, outras coisas novas, me empolgava a querer escrever. Eu falei assim, poxa, eu acho que a história que tem aqui também é tão boa, porque as pessoas escrevem assim, e aqueles livros que não são tão interessantes, outros me estão vendendo, por que que eu não ponho? E aí teve um momento que na internet eu procurando alguma coisa para organizar, como que eu poderia organizar esse livro de uma forma mais profissional. E eu falei assim, não, deixa eu dar uma olhada. Quando eu procurei, eu achei a Lília no YouTube. Aí eu peguei e comecei a assistir alguns vídeos dela, interessei, e eu falei, aí é o caminho. Pelo menos como diz o povo, já plantei várias árvores, então agora vamos colocar, e sem intenção nenhuma, se não der certo, mas pelo menos eu tentei. E foi quando eu decidi, eu falei assim, não, vai ser ela. Dentro do que eu procurei, eu achei ela muito competente. Eu gosto de trabalhar com as pessoas que têm um nível acima do meu, né? Porque aí eu sei que eu vou beber da fonte. Falei, não, tem muita coisa para me ensinar. E eu gosto de ter pessoas que me ensinem, né? Eu gosto de aprender. Então eu falei, não, vamos lá. Foi quando eu falei, eu decidi, bora colocar. Aí eu E o tirei o medo e acreditei. Ah, que legal, que legal. Eu acho que você tomou uma decisão muito correta de publicar o livro, uma decisão não simplesmente correta pessoalmente para você, mas para o leitor também, né? E com relação a ganhar dinheiro, eu costumo dizer, viu, Mari, que quem escreve não quer ganhar dinheiro, quer ser lido. Na verdade, o que o escritor quer é conversar, ele quer ser lido. É claro que eu não estou pregando aqui que escritor não deva ganhar dinheiro, pelo amor de Deus. Mas a gente quer ser lido, né? Às vezes é até chato quando alguém compra um livro seu e depois você encontra essa pessoa e a pessoa não leu. Você fala, poxa, eu queria que ela tivesse lido o meu livro. Mas, e hoje, o que, que você lê? E também você lê enquanto você está escrevendo? Às vezes acontece, eu leio, às vezes não porque não dá tempo, mas antes eu gosto de ler muito, mas só que eu leio muita coisa da psicologia, muito pouco do direito, mas muito mais da psicologia. Gosto de romance, gosto de algum livro que me instiga. Aqui mesmo em Portugal, já comprei uns 6 livros que eu gostei. Então, assim, já instigando, porque é outra cultura e tem outra forma, né, de colocar essa história no papel. Então, eu comprei uns, achei muito interessante. E eu gosto de também aquelas histórias que vai mais para o real do que para o fictício. Apesar que tem coisas aqui dentro desse livro, ele traz, não tem nada assim de algo que aconteceu da realidade, mas tem algo que nós vivenciamos na nossa vida. E isso faz nos remeter, olhar essa história, o que que essa história nos conta e o que nós podemos aprender dentro dela. Então, tem várias informações dentro do livro que vai fazer isso. Então, como que eu vou conseguir lidar com todos esses confrontos, né? São nossos confrontos. É um romance de 2 jovens que nada mais, nada menos. Eu falo que é o nosso romance com nós mesmos, né? Como nós lidamos com esse processo. Porque nós precisamos fazer nossas travessias. E, de alguma forma, como que eu vou usar esse conhecimento meu para ajudar as pessoas na hora da travessia delas? Que a travessia é muito importante, as iniciações são muito importantes, os ritos de passagem. E nós se passaram o tempo e as pessoas foram deixando para trás. E coisas que são extremamente importantes na vida da gente. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e você está acompanhando hoje, direto de Portugal, um bate-papo com a escritora Mari Cristiane, que acaba de lançar o livro Amarras do Destino, é o primeiro de uma duologia que conta a história de um amor quase que platônico entre o Poti, que é um indígena que mora numa reserva florestal próxima à fazenda dos pais da sua amada aluna,
eles se conhecem quando crianças e num determinado momento, já adolescentes, eles começam a perceber que estão apaixonados, mas que questões históricas, questões culturais vão fazer com que obstáculos sejam colocados à sua frente para que eles possam ficar juntos. E nesse processo aparecem aí alguns ritos e passagens que são bastante curiosos que você acabou de mencionar, Mari. Caso você queira acompanhar essa entrevista também em vídeo, é só você se inscrever no canal Glauco Keller no YouTube. Lá você vai encontrar essa e outras entrevistas aqui do programa Subtexto e também dicas de livros, tem dica de livro toda semana. E você pode encontrar também no meu Instagram, é só você seguir lá, Glauco Keller, sempre tem dica cultural, dica de leitura, frases, citações, ou seja, muita arte, muita cultura, muita educação. Mário, eu queria perguntar para você em que momento você resolveu dividir a história que você tinha em duas partes. Essa primeira parte, como eu falei, conta a história de como o Poti e a Luna se conheceram, a parte da adolescência dos dois, e eu não vou falar o que vai acontecer no final, não vou dar spoiler, mas tem muita coisa para acontecer ainda no segundo livro. Em que momento você decidiu dividir o livro em dois? Como eu te falei, teve a primeira, o livro ele está em duas situações históricas da minha vida, né? Então teve o começo dele e o final. E chega uma parte, os próprios personagens, eles começam a descobrir coisas do passado deles, dos ancestrais deles, que começam a desvendar alguns mistérios, e esse mistério foi automaticamente, quando eles chegam no ápice da situação, eles precisam fazer o rito de passagem deles, né? O processo de individuação deles. E dentro desse processo, que todo o processo de individuação ele não é linear, ele é cíclico e profundo, é quando os dois vão entrar nessa jornada do herói aí, nesse momento. É dentro desse momento que ficou, de alguma forma, esse gap, uma interrupção, que no próximo livro já entra, eles já desvendando todo o que estava acontecendo com eles e que também se remeteu a alguma coisa lá no passado. E aí vai ser a caça dos tesouros, né? Da vida deles. A segunda parte do livro já está escrita, Mari? Já. Só o finalzinho de tudo. Ontem eu fiz uma live e falei que eu não quero que seja aquela coisa hollywoodiana, mas que seja algo interessante. Porque as pessoas, às vezes, que ficam fantasiando a vida real, né? Viveram felizes para sempre. Existe outros contextos de viver feliz para sempre, né? Poderia ser até uma longa idade, e tem outras possibilidades. Mari, pensando um pouquinho agora na sua rotina, você, quando a gente estava conversando pelo WhatsApp, você falou que tinha um atendimento. Você trabalha como psicóloga? Isso. Eu faço atendimento, sessões normais, e também faço mentoria para quem quer passar na prova da ordem. E aí, essa monitoria geralmente dura ou a primeira fase, quem fecha a primeira fase, e quem que passar, fecha a segunda fase. E aí é outro processo. Ou seja, de certa forma, a escrita está diretamente ligada ao seu trabalho também, né, Mari? Tá, está. Que de alguma forma eu ajudo esses estudantes a fazer a transição deles, né? A travessia. E para você conseguir fazer chegar a uma profissão bem, você precisa fazer uma boa travessia. E quando muitos não conseguem, passa anos não conseguindo, porque quando você vai olhar o histórico, chega lá atrás, tá, tem alguns gaps necessários que, na verdade, eles vão ter que retomar e lidar com todos aqueles conflitos para poder chegar onde eles estão querendo chegar. Vida é travessia, já diria o Guimarães Rosa, né? E você
Você tem um caderninho onde você anota as suas ideias, as falas dos personagens, que você leva com você? Tenho, eu gosto, amo papelaria, gosto de desenhar, gosto de caligrafia. Às vezes acontece eu começar um capítulo com desenho, eu faço desenho, e depois vem as informações e aí eu vou escrevendo. Acontece às vezes ouvindo música, quando eu estou tocando a música no piano, dá vontade de escrever. É várias formas. Às vezes estiver andando, correndo no parque, alguma coisa. Várias formas acontece. E o que que você ouve, Mari? O que que te toca, assim? Que tipo de música? Que tipo Eu gosto muito que dos gênero? clássicos, gosto muito de música clássica, mas gosto do pop, gosto de músicas. Como eu estudo tanto inglês, o francês, eu gosto, aí eu ouço músicas inglesas, em inglês e em francês. Eu gosto tudo de um pouco, mas tem algumas que não é muito atrativo. Já tentei ouvir, mas não atrai assim a vontade de ouvir certo tipo de música. Mas se eu tiver numa festa, eu danço todas, mas eu tenho já minhas preferências. E com relação à música, você escreve enquanto você está ouvindo música clássica? Tem Sim, gente que não sim, consegue sim. absolutamente nenhum barulho. Eu gosto de escrever enquanto estou ouvindo Adoro, música clássica. Você gosta também? adoro, adoro. Muito, muito. Para estudar, tudo, gosto de música. E que horário, em geral, você se sente mais criativa, Mari? Você Olha, gosta não mais de tem escrever? mais de escrever à noite, madrugada. Você vai dormir tarde ou você acorda cedo para Eu escrever? acordo, eu vou dormir tarde, mas às vezes, quando eu estou no pico, eu acordo cedo também. Não, eu não tenho sono, eu fico ativado o tempo todo, e às vezes já aconteceu meu filho chegar na cadeira, levanta, porque ele é grande, levanta, vai descansar, você tem que parar um pouco, para depois eu durmo um pouco, já alguma coisa, e acordo já cedo, porque a mente não para, eu estou deitada, bufo, o olho abre, eu tenho que anotar, porque eu posso perder alguma coisa, é uma loucura. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu recebo na bancada virtual do programa, na sintonia da 95,3, a Rádio Fiscar, a escritora Mari Cristiane, que acaba de lançar, agora em 2023, o livro Amarras do Destino. É o primeiro de uma duologia que conta a história de um amor entre um indígena, o Poti, e a Luna, uma menina que mora em uma fazenda próxima à reserva. Você tem previsão para o lançamento da segunda parte do livro, já, Mari? Eu não tenho, ainda não. Mas eu espero que nesse semestre eu consiga já ter uma. Porque está faltando, na verdade, é a cereja do bolo, que eu quero, assim, ouvir bastante música, ir para uma floresta, eu quero sentir um pouquinho a natureza para ver qual que vai ser. Eu tenho três possibilidades e quero saber qual que vai ficar melhor. Já aconteceu dos personagens te surpreenderem, ganharem vida e tomarem um caminho que você não esperava? Já. Poti foi um deles, porque ele começou mais timidamente. Quando eu menos esperei, eu já estava com 2 capítulos já com ele e não parava, e não voltava na Luna. Já no segundo, Luna já tem uma pegada um pouco importante também, porque como vai falar da ancestralidade dos dois, então os dois precisa de trazer algo de cada um. E tem hora que vem e aí eu vou deixando. Mari, no livro você fez a opção por narrar, embora haja bastante diálogo, né? Você narra em terceira pessoa, é um narrador onipresente, onisciente, que enxerga aquilo que está acontecendo com os dois personagens. Em alguns momentos, você tem um olhar mais direto para a figura da Luna, para a realidade da Luna. E em algum momento, você tem um olhar mais para a vida do Poti.
Quando você está olhando para a vida do Poti, para a Oca, para o povoado indígena, você traz alguns rituais, você traz alguns nomes, inclusive explicando a origem desses nomes. Você fez uma pesquisa em relação à ancestralidade indígena, terminologia, para desenvolver esse personagem? Eu fiz pesquisas tanto de algumas comunidades indígenas no Brasil e fora, mas eu quis abstrair algumas informações, mas não centralizar em nenhuma comunidade específica, para não ser infidedigna, né? Falei assim, não, porque na verdade eu teria que falar a realidade, e eu preferi deixar algumas coisas, algumas palavras que nem existem, mas deixei para mostrar que eu não estou falando de ninguém, mas dentro de alguns rituais, o nome da comunidade mesmo não existe, foi fictício, para não caracterizar nada, de desmerecer ninguém, nenhuma comunidade. Mas eu estudei e busquei, de alguma forma, não ferir certas coisas, mas deixar mais no lúdico. Você tem uma visão positiva em relação à realidade? E você acha que isso reflete no seu jeito de escrever? Olha só, eu acredito que o ser humano ele é mais do que ele está apresentando hoje, muito mais. E nós podemos usar nossa potencialidade tanto para o bem quanto para o mal. E eu creio que quanto mais pessoas puderem trazer a palavra de alguma forma positiva para a vida, principalmente das crianças e dos jovens, eles vão ter uma visão de mundo diferenciada. Então, eu acredito que hoje os escritores, os jornalistas, as pessoas hoje os grandes influências, eles têm voz, e essa voz ela abarca várias searas, eu falo, né, da vida, e ela pode entrar em situações que antigamente que não entraria, em certas comunidades, por exemplo. E eu posso conseguir, de alguma forma, nem que seja como um beija-flor, uma gotinha de água, ir lá e colocar uma sementinha, uma informação, mas que eu começar a trabalhar aos poucos. Porque se a gente for olhar mesmo a história, quem gosta de estudar história, nós tivemos algumas decadências moral, né, na sociedade. E a gente está chegando em alguns ciclos da sociedade que nós temos que preocupar agora, principalmente com as crianças e os jovens, para sabermos lá na frente. Mas eu sou uma pessoa assim, não sou pessimista, mas a realidade, ela nua e crua, nós temos que olhar como adultos, né? Não como fantasiosos, igual, né, forma infantil, fantasiando, ai, paz e amor. Não, nós temos que ser realistas. Nós precisamos de plantar para poder colher. Não adianta a gente plantar limão e querer colher laranja-lima. Não vai dar certo. Eu tenho que plantar aqui algo que eu posso plantar, vou cultivando, cultivando, até chegar ao fruto. E esse é o melhor processo que tem. E esperar. Ter a paciência, a resiliência de esperar. E nós somos um povo imediatista. Então, temos que aprender a esperar e fazer com que aconteça. Só porque não deu certo agora, falhou, não vai dar certo. Ao contrário. Fosse assim, quantas pessoas que falharam, como Thomas Edison, falhou quantas vezes? 999 para poder a lâmpada vingar. Então, assim, nós temos que usar de resiliência na vida para conseguir chegar onde nós pensamos. Você acha que o seu livro serve mais para o público adulto ou para o público adolescente? Eu acho que atinge os dois. Quem for ler o primeiro e o segundo e compreender a mensagem que está ali dentro, de como que nós vamos lidar, né, com
com o nosso lado sombra e nosso lado luz, nós que vamos ter que lidar com nossos conflitos, como nós lidamos com isso tudo? Com as diferenças, com os preconceitos, como que nós lidamos com isso? No fundo, nossa sociedade, nossos políticos representam o povo. Como que o povo está? Então, como que nós vamos lidar com todo esse processo, né? Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu recebo na bancada virtual da sua Rádio Fiscar 95,3 a escritora Mari Cristiane, que acaba de lançar o primeiro de 2 livros de uma duologia, o livro Amarras do Destino, que conta a história de um amor cheio de obstáculos históricos, obstáculos culturais, obstáculos sociais. O Poti, que é um indígena, se apaixona pela Luna, que é uma menina que mora em uma fazenda próxima à reserva onde o Poti mora. Eles se apaixonam e, a partir daí, alguns obstáculos, como eu falei, culturais, sociais, vão surgir para, eventualmente, unir ou separar esse amor. Uma coisa que eu percebi em relação ao livro, Mari, é que você não pontuou temporalmente quando a história acontece. Você sabe que no momento em que aparece o pai da Luna dirigindo um Monza, eu imaginei mais ou menos a época em que essa história aconteceu. Mas foi uma opção sua não colocar ou isso É porque simplesmente no aconteceu? 2 vai ter propriedade, mas por quê? Como que eles vão ter que reviver a ancestralidade e cada um vai falar um pouco da própria vida, eles estão lá, eles presentes na história dele, eles narrando um pouquinho, vai ter essa possibilidade, então aí sim o leitor vai compreender algumas coisas. Perfeito. Mari, a gente está chegando ao final do programa Subtexto. Já estamos chegando a quase 35 minutos de programa. Passou super rápido. Eu adorei esse bate-papo, mas eu queria perguntar para você, para a gente finalizar o programa de hoje, quem quiser te conhecer, quem quiser entrar em contato contigo, quem quiser conhecer o livro Amarras do Destino, saber um pouquinho mais da sua história, como é que faz? Para o contato, eu estou no Instagram, Tamari Cristiane, escritora, no Instagram, no Facebook e no TikTok. E para comprar, tanto aqui na Europa, né, em Portugal e no Brasil, você pode comprar pela Amazon e pelo Clube dos Autores. Maravilha, Mari. Já sinta-se convidada para passar pelo programa Subtexto assim que a sequência do Amarras do Destino sair. O livro está aqui, ó, eu li. Ele é super bacana. É um livro que vai fazer você, leitor, você, leitora, pensar sobre uma série de aspectos culturais, sociais que envolvem preconceito, que envolvem a nossa leitura de mundo, a partir do olhar de 2 pessoas que simplesmente querem se amar. Mário, obrigado pela presença. Foi muito legal recebê-la aqui no programa Subtexto. Para mim foi uma honra e assim muito feliz. Eu gosto quando tem aquele bate-papo que, igual você falou, né? Que foi um flow, né? Passou rápido. Isso é bom. E obrigada aí pelos ouvintes. Eu espero que goste tanto da entrevista como do livro. Eu creio que eles vão gostar muito e vão esperar no segundo, eles vão compreender o total. Pessoal, tem que comprar o segundo também, não tem jeito, para poder amarrar toda a situação. É isso, já estou curioso. Eu sou o Glauco Keller, eu vou ficando por aqui, mas eu convido você para acompanhar o programa Subtexto também no YouTube. É só você ir lá, se inscrever no canal Glauco Keller e você vai poder ver quem sou eu, quem é a Mari Cristiane, vai poder dar uma olhadinha na gente e vai poder, obviamente, conhecer todas as outras entrevistas, as outras pessoas que passaram por aqui pelo programa Subtexto. Eu volto no sábado às 15 horas na sintonia da 95,6, a Rádio Fiscar, para você escutar diferente e também para você ler diferente. Grande beijo, até lá, tchau, tchau.